Bom dia, gente. Estamos voltando aos nossos trabalhos remotos de aulas através das tecnologias, do computador, através da internet. E nesse trabalho remoto, nós vamos voltar a trabalhar e a funcionar com muita garra. Esperamos que esse mesmo sentimento seja o de todos, né? Muita garra, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa, a nossa missão, que é aprender usando esses recursos, mesmo à distância, mas usando esses recursos que nos são dados, que nos são oferecidos aí pela tecnologia, para que a gente possa manter, né, o aprendizado, manter esse aprendizado. E hoje, nesse reinício de aula, nesse momento de descanso que nós tivemos, nós vamos começar com um assunto que é frequente no Enem e nos concursos públicos também. É um assunto muito frequente, que é a crase, certo? E eu decidi iniciar com ela. Além de ela estar dentro do planejamento anual, que eu elaborei dentro do livro de vocês, do livro didático, né? Além de estar dentro do planejamento anual, né, do livro de vocês, eu também sei que é uma necessidade, né? Estudar crase é uma necessidade. No livro de vocês está entre a página 143, vem o estudo da crase, e eu trouxe dois conceitos, um que está no livro de vocês e o outro em uma outra gramática, para que a gente possa entender o que é a crase e como ela funciona. A palavra crase é de origem grega, né, que significa fusão, a fusão, ou também pode significar mistura. Na língua portuguesa, o nome é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas, né? Na língua portuguesa é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Então, esse conceito está nesse site aí abaixo, né, do conceito, e esse outro é do livro de vocês, que é a autora Emília Amaral. Crase, nome fusão da junção da preposição a com o artigo a. A crase é indicada pelo acento grave, é o contrário do acento agudo, certo? Então o agudo é numa posição do lado que fica a nossa mão direita, e a crase fica do lado da nossa mão esquerda. Isso no sentido do livro, estando de frente para nós. Então, aí está o conceito da crase. As condições para a ocorrência da crase. O que é que precisa para que a crase ocorra? O termo regente deve exigir a preposição a. Então, quando nós vimos regência verbal, nós vimos isso, né? Que às vezes o verbo exigia a preposição a, às vezes o verbo exigia a preposição de, e assim por diante. E acontece também isso em regência nominal. Os nomes também exigem determinadas preposições, certo? A segunda coisa que é exigida para que ocorra a crase, né, o termo regido tem que ser uma palavra feminina que admita artigo a. Então você tem o termo regente, o termo regido. Então o termo regente precisa exigir a preposição a, e o termo regido tem que ser uma palavra feminina que exija o artigo a. No exemplo abaixo, ele se dirigiu à fazenda. Então você tem o verbo dirigir, que é o termo regente, rege a preposição a, juntamente com a palavra fazenda. Só que a palavra fazenda é uma palavra feminina
que exige a presença de um artigo A que o defina, certo? O artigo A vem como aí para definir, né? Então você tem a preposição a mais o artigo a, que é o determinante, né? Ele determina. O artigo ele é determinante na língua do masculino e feminino, certo? É determinante do masculino e feminino. Então você tem preposição mais artigo, então você tem o sinal da crase. A regra prática para que a crase ocorra, troque a palavra feminina por uma masculina equivalente e observe se o seguinte, né? Se antes da masculina aparecer ao ou aos, usa-se crase antes da feminina. Se antes da masculina aparecer a ou as ou o, não se usa crase antes da feminina. Então você tem aí, ele se dirigiu à fazenda. Ele se dirigiu à fazenda. Aí no exemplo acima, nós vimos que o verbo dirigir, quem se dirige, dirige a algum lugar. E fazenda, ele vem determinado pelo artigo a. Então você tem. Aí na regra prática, mandou a gente fazer a troca do termo regido por um correspondente masculino. E eu poderia colocar a palavra clube, como tem aí, ó. Então ele se dirigiu ao clube. E a regra diz que se eu posso colocar ao numa palavra masculina correspondente, então nesta mesma construção oracional com uma palavra feminina, como é o caso do exemplo que está aí acima, eu posso sim usar a crase. Então esta é a regra prática para eu me lembrar. Então se eu estou em dúvida se uma construção usa crase ou não, aí eu tento trocar por uma palavra masculina e se aparecer ao, né? Porque clube é uma palavra masculina que exige o artigo, né, determinante o, né, masculino, porque clube é uma palavra masculina, exige o artigo aí. Então é ficar atento a essas regrinhas, certo? Os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram a cidade. Cidade é uma palavra feminina, mas ela não vem aí, ó. Não vem pedindo aí o artigo, certo? Os turistas visitaram a cidade. Os turistas visitaram o museu. Se aí viesse ao museu, visitaram ao museu, aí nós teríamos sim uma crase lá em cima, no primeiro exemplo. Mas como nós não temos ao museu aí, mas visitaram o museu, porque não tem preposição aí depois do verbo, certo? Você tem um artigo antes do masculino museu, mas não tem preposição depois do verbo visitar. Então, logo em cima não é uma preposição, mas é um artigo determinando aí a palavra cidade, ok? Nós temos os empregos do sinal da crase. Dependendo de certos fatores presentes na estrutura da frase, o emprego do sinal da crase pode ser obrigatório, opcional ou proibido. Então, dependendo do emprego, né, dependendo da estrutura da frase, o emprego do sinal da crase pode ser obrigatório, opcional ou proibido. Aí eu tenho aqui nessa tabela, né? Nessa tabela eu tenho o emprego, a crase obrigatória, aí, certo? A crase obrigatória. Nos exemplos aí, em locuções adverbiais femininas de tempo, modo e lugar. Então, quando aparecer esses casos de locuções adverbiais femininas de tempo, de modo ou de lugar, aí aparece crase. Olha o exemplo na sequência da tabela, à frente, no quadrado da frente.
você tem cheguei às 10 horas. Cheguei às 10 horas. Então, você tem uma locução adverbial de tempo, certo? Locução adverbial feminina. Horas é feminina. Então, cheguei às 10 horas. Leu o texto às pressas. Leu o texto às pressas. Às pressas aí é locução adverbial de modo. Como ele leu? A maneira que ele leu. Foi devagar, lento ou às pressas? Então, você tem uma locução adverbial de modo, que indica o modo como a pessoa se comportou, ou como algo foi feito. E no terceiro exemplo, voltaremos à vila em breve. Voltaremos à vila em breve. A vila, você tem uma locução adverbial de lugar. Vila é uma palavra feminina. Vila é uma palavra feminina. Então, voltaremos à vila em breve. A vila é uma locução adverbial de lugar. E vila é uma palavra feminina. Tá certo? No outro tipo de caso, aqui, em locuções prepositivas, a mais palavra feminina de, e conjuntivas, a mais palavra feminina que. Aí o exemplo que nós temos, os exemplos que nós temos aí, ela saiu à procura de ajuda. Locução prepositiva, a mais palavra feminina e de. Ó, ela saiu à procura de ajuda. Ela saiu à procura de ajuda. Então, eu tenho aí uma locução prepositiva, certo? A preposição a, mas a palavra feminina, que é a procura, e de, ajuda. Aí, no segundo exemplo, esfriava à medida que escurecia. Esfriava à medida que escurecia. Você tem a palavra esfriava, o verbo aí, ó, esfriava à medida que escurecia. Então a regrinha diz a mais palavra feminina mais o que. Então você tem também uma locução prepositiva com palavra feminina e mais a palavra que. Esses são os casos aqui de crase obrigatória. Nós temos aí casos de crase obrigatória. Nessas duas circunstâncias, locuções adverbiais de tempo, modo e lugar, mais palavra feminina, então eu tenho a crase. Locução prepositiva, a mais de ou a mais que, mais a palavra feminina, eu tenho também a crase. Locuções adverbiais femininas e locuções prepositivas. Agora, eu tenho os casos que são opcionais. Casos opcionais. São aqueles casos que eu só coloco a crase se eu quiser. Ela admite, mas também não é obrigatório ser usado. Admite a crase, mas não é obrigatório ser usado. Então, no primeiro caso, eu tenho com pronomes possessivos minha, sua e nossa, né? Minha, sua e nossa. Aí dentro dos exemplos aí desse primeiro caso, que é com pronomes possessivos minha, sua e nossa, tem o primeiro exemplo. Ele se dirigiu à minha irmã. Ele se dirigiu à minha irmã. Então você tem aí o caso de opcional. Eu posso usar e, se eu não quiser, não uso. E não estará errado também a construção frasal, se eu não usasse. Então eu tenho outro exemplo. Ele se dirigiu à minha irmã. É aceitável gramaticalmente as duas construções. Vamos repetir para gravar? Como com pronomes possessivos minha, sua e nossa. Então, se aparecem nas construções minha, sua e nossa, eu tenho aí opção de colocar ou não. O outro caso é com nomes de mulher.
eu posso colocar ou não. Eu me refiro a Patrícia. Tanto a primeira construção está correta, como a de baixo também, sem a crase. Aqui, o terceiro caso opcional de crase, com a palavra até, quando aparecer, né, a palavra até. A estrada vai até a praia. A estrada vai até a praia. É opcional. Se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Certo? E a construção também seria reconhecida. Essa construção seria reconhecida naturalmente pela gramática do nosso português aqui no Brasil. Aqui, em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, de que participam palavras femininas. Então eu trouxe essa listazinha, porque naquela hora do primeiro exemplo com locuções adverbiais de modo, tempo e lugar, eu só dei 3 exemplos. Então eu quis trazer aqui com todas essas locuções femininas, né? Locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, de que participam palavras femininas. Eu trouxe esses exemplos aí: à tarde, à noite, à vontade, às avessas, à esquerda, à direita, à luz, à semelhança de, né, às ocultas, às claras, à beça, à revelia, às turras, à procura, à sombra de, às ordens, às pressas, às escondidas, à larga, à exceção de, às vezes, à deriva, à frente de, à beira de, à medida que, à força, à escuta, à imitação de, à chave, à toa, à proporção. São o quê? Então, todas essas expressões que são locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, que participam palavras femininas, né? Então aí elas são craseadas, todas elas. Diante da palavra moda, com o sentido de a moda de, né? Mesmo que a expressão moda de fique subentendida. Aí os exemplos aí. O jogador fez um gol a Pelé. Mesmo que eu não colocasse entre parênteses aí, mas estava subentendido, certo? Estava subentendido. O jogador fez um gol à moda de Pelé. Então, a moda Pelé, esse azinho recebe a crase. Usava sapatos à moda de Luís XV. A moda de Luís XV. Usava sapatos à moda de Luís XV. Aí, a Luís XV leva crase também. O menino resolveu vestir-se à moda Fidel Castro, né? A moda Fidel Castro, a moda de Fidel Castro. Então, esses são os casos que a palavra, diante da palavra moda, mesmo que esteja subentendido, aparece a crase sim. Na indicação de horas, nós temos os exemplos. Ele saiu às 2 horas. Observe, com a preposição até, a crase será facultativa, então é opcional. Quando houver nessa expressão de horas, a palavra até. Dormiram até às 14 horas. Então eu posso usar ou não usar a crase nessa expressão de horas quando ela vem acompanhada da palavra até, certo? Aqui, crase diante de nomes de lugar. Alguns nomes de lugares não admitem a anteposição do artigo a. Outros, entretanto, admitem o artigo de modo que diante deles haverá crase, desde que o termo regente, exija a preposição a, certo? Que é aquela primeira regrinha que nós vimos lá no início da aula.
Para saber se um nome de lugar admite ou não crase, a anteposição do artigo feminino a, deve-se substituir o termo regente pelo verbo que peça a preposição de, pelo um verbo que peça a preposição de ou a preposição em. A ocorrência de contração da ou na prova que nesses nomes de lugar aceita o artigo e por isso haverá crase. Por exemplo, vou à França. Aí, vim da França. Estou na França. Né? Vou à França, vim da França, estou na França. Se eu posso trocar o a aí pelo da ou na, vim da. Eu vou a e volto da. Aí precisa de crase. Olha a dica é muito clara. Se eu posso dizer vou à França e posso dizer volto da França, aceita sim a crase, né? Cheguei à Grécia, né? Voltei da Grécia, leva crase. Estou na Grécia, tá vendo? Retornei à Itália, vim da Itália, estou na Itália. Então também admite o artigo a palavra admite o artigo a e o verbo admite a preposição a. Aí leva a crase. Vou a Porto Alegre. Vim de. Eu não posso dizer vim da Porto Alegre, não. Estou na Porto Alegre, também não posso. A gramática não reconhece. Então, vou a Porto Alegre. Vim de Porto Alegre. E até a palavra Porto aí é uma palavra masculina. E antes de palavras masculinas não admite a regra geral que nós vimos lá na frente. Cheguei a Pernambuco. Vim de Pernambuco. Então não admite crase. Retornei a São Paulo. Vim de São Paulo, estou em São Paulo. Então não admite. Aí quando coloco o verbo retornar, São Paulo não admite aí o artigo a. Atenção quando o nome de lugar estiver especificado, então ocorrerá a crase. Mesmo que ele seja, como no caso de Porto Alegre, certo? Como no caso de Pernambuco, aí que não recebe crase, como no caso de São Paulo. Então, retornei a São Paulo dos Bandeirantes. Retornei a São Paulo da Garoa. Então, se está especificado, Bandeirantes especificou aí a cidade de São Paulo. A Garoa, da Garoa, São Paulo da Garoa especificou a cidade de São Paulo. Coloquei uma palavra, um termo que é especificativo, certo? Irei a Salvador de Jorge Amado. Então, especifiquei que aquela cidade é a cidade natural do escritor Jorge Amado. Então, a Salvador de Jorge Amado. Então, eu especifiquei, aí sim, admitirá a crase toda vez que uma palavra, o nome de cidade que não admite crase me é especificado, então eu tenho a crase. Ok? Aqui, eu tenho a crase proibida. A crase proibida. E eu alistei aí um monte, eu quis colocar o máximo que eu pudesse das regras da crase, do uso da crase, que era para vocês poderem ficar com um bom material. Vocês salvem esse material, deem uma olhada, sempre vá revisando essa aula, porque crase cai quase impossível ter uma prova de concurso que não venha com nem sequer uma questão de crase. É muito difícil isso acontecer, certo? É muito difícil, porque crase é um conteúdo específico da gramática que os professores que elaboram provas de concurso, eles já gostam de usar, porque eles sabem que o aluno tem que estudar bem para dominar o conteúdo. Então, eles tentam pegar o aluno nisso aí. Ok? Então, dentre os casos proibidos de crase, o primeiro caso, como já foi dito, palavra masculina. Escrevo o texto a lápis. Então, como lápis é uma palavra masculina aí, não se usa, certo? Não se usa crase.
Antes, o segundo caso de crase proibida, antes de verbo no infinitivo. Como é que eu sei, professor, que o verbo está no infinitivo? Toda vez que o verbo vier com um Rzinho no final. O R no final é a desinência de infinitivo do verbo. O que é o infinitivo? É o nome do próprio verbo. Como andar é o nome do verbo, vender é o nome do verbo, partir é o nome do verbo. Todos os três terminam em R. Tá? Observe que andar, vender, partir, primeira, segunda, terceira conjugação, terminada em R, quando o verbo aparecer com um Rzinho no final e houver, parece que se usa crase, então você observa, se o verbo veio no final com R, ele está no infinitivo, então você não pode usar. Como no exemplo, ela começou a gritar. O verbo está no infinitivo, então esse azinho não é craseado. Aqui, com o pronome esta, essa e cujas, né? Dou valor a essa vitória. Toda vez que aparecer os pronomes esta, essa e cuja, ou no plural estas, essas e cujas, também não se usa, certo? Não se usa a crase, é proibido. A gramática não reconhece esse uso. Aqui, no quarto caso de crase proibida, vamos lá. Com pronomes pessoais, inclusive os de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita, dona e pronomes indefinidos. Então, essa é a exceção. E é bom você decorar a exceção, porque é justamente as exceções que os professores que elaboram as provas de concurso eles mais usam. Então, é bom você guardar as exceções. Então, pronomes pessoais, inclusivos de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita, dona e pronomes indefinidos. Aí nós temos aí, obedeço a ela, não a vossa senhoria. Vossa senhoria é um pronome de tratamento, certo? Diga a ela que não vou. Ela também é um pronome de tratamento pessoal do caso reto, ok? Isso não interessa a nenhum de nós. Nenhum é um pronome indefinido. Nenhum é um pronome indefinido, certo? Então não se usa crase nesses casos aí também. No A singular para a palavra plural. Quando o A é singular para a palavra plural. A que vem na sequência está no plural. E o A anterior está no plural. Como, por exemplo, referia-se a pessoas ricas. Referia-se a pessoas ricas. Esse aí não pode ser craseado, certo? Porque os que vêm, as duas palavras que vêm na frente estão no plural. E o azinho aí não vai para o plural, certo? Então, não se usa crase neste caso. Entre palavras repetidas, estávamos frente a frente. Estávamos frente a frente. Com nomes de cidades sem especificativos, né? Com nomes de cidades sem especificativos. Iremos a Curitiba, né? Fui a Curitiba, voltei da Curitiba? Não, a gramática não reconhece. Fui a Curitiba, voltei de Curitiba. Então não coloca-se crase. Então é proibido, certo? Com a palavra casa, sem também um especificativo. Chegamos cedo à casa. Chegamos cedo à casa. Nesse caso não se usa crase. Eu vou usar quando eu especificar. Chegamos cedo à casa que meu pai nasceu. Chegamos cedo à casa que eu nasci. Então, essas palavras especificam a casa. Então, aí se usaria a crase, neste caso. Mas, quando a palavra casa não vem especificada, como é o caso do exemplo, então não se usa. Com a palavra terra, no sentido oposto ao de água. Né? No sentido oposto ao de água. Com a palavra terra, com sentido oposto ao de água. O náufrago chegou à terra. Quem naufraga no mar ou no rio, né? Então é oposto a náufrago e aí a palavra terra é oposto de água,
tá certo? É proibido esse caso também. Diante de numerais cardinais, diante de numerais cardinais. Cardinal, né, de 0 até o infinito, é o numeral cardinal. Então você tem aí, chegou a 200 o número de feridos. Chegou a 200 o número de feridos. Então isso aí é um exemplo de numeral cardinal. Então nós temos aí esse material que foi preparado para vocês com muito carinho. Eu espero ter contribuído, né? Eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Qualquer dúvida sobre o material, entre em contato comigo, por favor, né? E mãos à obras. Eu vou pedir a vocês que se dediquem a ficar lendo, guarde esse material, leia, releia, até você memorizar as regrinhas para que você possa se sair bem, certo? Para que você possa se sair bem lá na frente, quando você enfrentar uma questão do Enem ou de qualquer concurso sobre esse conteúdo da crase. Um forte abraço e agradeço aí a participação de todos. Deus continue abençoando vocês.